Começamos a Série B 2025 e o pontapé inicial, os trabalhos foram iniciados pelo Goiás Esporte Clube, que estreou jogando em casa diante do Amazonas e venceu o primeiro jogo por 1-0, aquele jogo estilo Goiás dos últimos anos. Um jogo onde o placar não é muito elástico, é um placar apertado, o jogo foi relativamente tranquilo pro Goiás, porém, mais uma vez, o Goiás teve VAR, teve polêmica, teve expulsão e teve que lidar com isso. Mas dessa vez, conseguiu vencer e tirar essa sequência de 6 jogos sem vitória que vinha tendo, né, desde os jogos do Goianão e da Copa Verde, né? Então o Goiás consegue estrear com o pé direito. E enquanto isso, a Onça Pintada, na sua segunda participação da Série B, acaba estreando com derrota de novo, mesmo tendo sido campeão estadual. Vamos falar tudo que rolou nessa partida, vamos explicar pra você como é que foi essa vitória do Goiás, essa derrota do Amazonas, que a gente tem muita coisa pra falar. Então fica aí, torcedor da Onça Pintada, fica aí, torcedor esmeraldino, e você, torcedor que está curtindo essa análise e torce pra outros times, fica aqui que nós vamos falar tudo que rolou no jogo, depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que levam uma bicuda na canela e ainda são expulsos. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta dessas análises, marca o sininho e se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos dos vídeos aqui do canal. Além disso, compartilhe os vídeos com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E sem mais delongas, vamos colocar as escalações na tela. E o Amazonas, como eu falei, campeão estadual. O Amazonas venceu no dia 1º de abril, e não é mentira, tá? É sério. No dia 1º de abril, o Amazonas foi campeão amazonense. E obviamente com esse título chega empolgado, chega animado para começar a Série B, vindo num 3-5-2, que na verdade tá mais para um 3-4-3, já que ele joga com uma linha de 3 à frente, formada pelo Tavares, pelo Varanda e pelo Henrique Almeida. Henrique Almeida que um dia desse estava aqui no futebol goiano, né? Então já tá conhecido por aqui. Enquanto isso, o Amazonas vai jogar contra o Goiás, que não vem muito bem. O Goiás vinha de 6 jogos sem vitórias, eliminação no Campeonato Goiano para o seu maior rival, Vila. Conseguiu chegar na final da Copa Verde, mas a duras penas, em jogos complicadíssimos contra o Brasiliense. E começa a Série B de uma forma muito peculiar, porque você que tá por fora, que não tem acompanhado o futebol goiano, você torcedor do Amazonas, por exemplo, entenda o seguinte: futebol goiano, Goiás, terminou a Série B o ano passado com o Wagner Mancini como técnico. Começa a Série B desse ano com o Wagner Mancini como técnico. Mas nesse meio tempo, o Goiás teve o Jair Ventura na frente do time como treinador. E todo mundo viu, não funcionou. Jair Ventura não encaixou com o Goiás, pelo menos não nessa passagem. Na anterior até que ele foi bem. E aí, cara, o Wagner Mancini voltando e estreando com basicamente os mesmos jogadores. Uma formação simples, um 4-3-3, meio de campo com Gonzalo Freitas, Juninho e Rodrigo Andrade. Nem entrou exatamente com um armador, algo assim. Entrou com meia, quase como um volante que o Rodrigo Andrade vem fazendo. Apesar de que, na minha opinião, ele pode jogar até mais avançado. Porém, ele vem como um meia. E na frente começou com o Pedrinho e Jajá abertos e o Arthur Kaique como centroavante. Esse time, apesar de estar escalado num 4-3-3, em campo estava se postando como um 4-5-1, com o Arthur bem avançado e essa linha de 5 jogadores. E de fato, o que acontece é exatamente isso. O Goiás começa o jogo com uma linha muito bem organizada no seu meio de campo, dificultando muito a saída de bola do Amazonas, que começou, pelo menos nos primeiros 3 minutos, começou querendo, né, mostrar alguma coisa de futebol, querendo mostrar alguma coisa de um time mais organizado, mais propositivo, mas isso durou 3 minutos só. No 4º minuto de jogo, o Goiás já estava vencendo por 1-0. E com uma jogada de um jogador que eu gosto bastante, e que eu falo que é um bom lateral, que eu venho, né, sempre apoiando, mas que até foi criticado pela torcida, o que não me estranha, afinal, o Goiás não estava vindo bem. Mas esse jogador ser criticado, eu acho um pouco injusto. Eu tô falando do William Lepo. O William Lepo é um lateral que apoia muito bem. Quando ele está no posicionamento defensivo, ele marca bem, só que, por apoiar bem, ele deixa realmente alguns espaços que precisam ser cobertos por algum jogador, que vai fazer a cobertura defensiva. Vou falar disso daqui a pouco. E o Goiás, com a jogada do William Lepo, que cruzou pra trás, pra finalização do Rodrigo Andrade, o meia que eu falei pra vocês,
saiu já praticamente no começo do jogo, vencendo por 1-0, o que derrubou a estratégia do Amazonas, que claramente queria possuir mais a bola, queria trabalhar mais a bola, queria envolver mais o Goiás, mas quando tomou o gol, aí se abalou. Os primeiros 15 minutos, o Amazonas não jogou. Ele simplesmente não chegou nem no campo ofensivo praticamente, o que resultou num domínio absoluto do Goiás nesses primeiros 15 minutos, com um gol e mais algumas chances perigosas. Aí o que eu falei do William Lepo? Quando ele sobe pro ataque, ele vai bem, ele é muito bom, ele apoia legal, só que ele deixa um belo de um buraco na marcação, por onde o Amazonas estava se aproveitando. E aí, é óbvio, obviamente não é nem culpa do Mancini que acabou de chegar, isso é herança do treinamento feito pelo Jair Ventura. Todas as jogadas do Amazonas, durante o jogo inteiro, foram nas costas do William Lepo. Nas primeiras duas jogadas lá do Amazonas pelo lado esquerdo, primeiro, o Tadeu fez uma belíssima defesa, que não foi muito enfatizada pela transmissão, vamos ser bem sinceros, mas foi uma defesaça, a bola ia no canto direito dele, ele fez a defesa com a mão, assim, difícil defesa, e depois teve uma finalização dentro da área, sem marcação, numa bola que foi cruzada pela esquerda, muito parecida com a própria chegada do William Lepo, mas o jogador do Amazonas acabou isolando o chute, e basicamente no primeiro tempo foi só, o Amazonas pouco chegava na área, ou pelo menos no campo ofensivo do Goiás, que por sua vez teve chances perigosas, com o próprio William Lepo, que finalizou uma bola perigosíssima, o Renan fez uma bela defesa. E falando no Renan, que também é velho conhecido aqui, já defendeu o Atlético Goianiense, por exemplo, disseram, alguns torcedores falaram que o Renan falhou no gol do Goiás. Eu discordo completamente, tá? A bola passou por baixo das pernas do jogador do Amazonas, o que dificultou a visibilidade, e aí o reflexo é muito complicado. Seria muito difícil pra ele fazer aquela defesa. Se fizesse, ia ser uma defesaça, né? Mas, enfim, eu achei que o gol foi justo, foi mérito do Rodrigo Andrade. Continuando, o Goiás foi totalmente superior no primeiro tempo, dominou as ações, teve mais chances de gol, teve mais chegadas, mas também teve um prejuízo sério, que foi a lesão do Pedrinho. O Pedrinho sofreu ali uma lesão no joelho, aparentemente no joelho direito, teve que ser substituído, e quem entrou foi o Zé Hugo, que entrou muito bem, tá? Diga-se de passagem. Zé Hugo que tava aí em vias de ser negociado, né? Sendo usado como moeda de troca, ele e o Brenner Herculano. Acho precipitado, tá? Vejo que ele tem sim um futebol bom a ser imprimido, e nesse primeiro tempo, pra mim, pelo menos, que estou vendo de fora, fica parecendo que o jogador do Goiás tava fazendo corpo mole quando era treinado com o Jair Ventura, porque o esquema é muito parecido. O Goiás defensivamente ficava num 4-5-1, ofensivamente ia pro 4-3-3, quase como o que o Jair fazia basicamente, mas faltava vontade de jogar. O Goiás não tinha aquele ímpeto, aquele interesse do jogo. Nessa partida não, o Goiás foi pra cima, o Goiás marcou no campo defensivo do Amazonas quase o jogo todo, mesmo quando o Goiás ficou com um a menos. Segundo tempo veio, tivemos algumas substituições no Amazonas, o próprio Goiás teve algumas mudanças, e aí as jogadas ficaram um pouco mais escassas, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, mas o Goiás ainda era melhor na partida, apesar do Amazonas ter conseguido chegar um pouco mais no campo ofensivo. Porém, numa dessas jogadas, há uma dividida de bola, o jogador do Amazonas vai finalizar, ele não acerta a bola, ele chuta as pernas do Douglas Teixeira, que por sua vez vai de sola por cima do tornozelo do adversário. O jogo segue, tudo normal, e aí, pouco tempo depois, quando a bola para, o juiz é chamado para ir ao VAR. E aí, vamos lá, minha opinião, tá? Pode ser polêmica. Você, torcedor do Amazonas, eu vou pedir desculpas, porque vocês sabem, quem acompanha aqui o canal sabe que a minha opinião é absolutamente sincera, eu não escondo e não passo pano e não tenho amarra com ninguém. Eu falo o que eu penso e obviamente é a minha opinião. Você tem todo o direito de discordar aqui nos comentários. Mas no grupo de membros do canal, o Gader Futebol Clube, que eu vou falar no final do vídeo, então fica até o final para você conhecer, eu comentei o seguinte, eu falei que era um lance para dupla expulsão. Por quê? O DG foi, sim, por cima da bola. Ele foi por cima da bola e acerta acima do tornozelo do jogador do Amazonas. Falta para cartão vermelho. Isso é factual, tá? Isso tá na regra, ele vai de sola por cima da bola, famoso de sola por cima da bola, que é passível de cartão vermelho. Porém, o jogador do Amazonas, ele finaliza só as pernas do DG. Ele mete a bica nas pernas do DG. Não à toa, ele saiu com um baita de um roxo, que deu pra ver na transmissão, um baita de um roxo nas pernas, sabe? O que mostra o impacto da finalização. É óbvio, o jogador vai pra chutar a bola sai e fica só perna, ele desceu o sarrafo.
não foi intencional a chegada do jogador do Amazonas, mas pra mim também era passível de cartão vermelho, porque configura uma agressão, mesmo que não intencional. Ele chutou seu adversário. Então pra mim o juiz deveria ter analisado isso e marcado 2 cartões vermelhos. Um pro Goiás pela chegada do DG, um pro jogador do Amazonas. Pra mim, essa seria a decisão, mas eu nunca vi o juiz fazer isso, tá? Eu acredito que nenhum juiz teria peito pra fazer isso, pelo menos no futebol brasileiro hoje, não acredito. E com isso, a falta mais deliberada, a falta mais dura, mais visível para o juiz em questões de regra, foi a chegada por cima da bola, solada do DG, o que ocasionou o cartão vermelho para o jogador do Goiás. Mais uma polêmica, mais um VAR para a história recente do Esmeraldino, que parece que todo jogo tem que ter algum lance complicado para ser analisado. E aí o DG foi expulso, o Goiás ficou com 1 a menos, mas sinceramente não fez muita diferença não. O Amazonas teve um certo ímpeto por alguns minutos ali, tentou ainda se lançar ao ataque, mas que me lembre, o Tadeu não fez praticamente nenhuma defesa perigosa. A entrada de alguns jogadores do Amazonas deram até um pouco mais de dinâmica pro time, mas sinceramente, a impressão que eu tive é que a Onça Pintada estava totalmente fora de seu melhor condicionamento físico, desde o primeiro tempo, diga-se de passagem. Um time com dificuldade para acompanhar a marcação, para acompanhar a velocidade dos jogadores do Goiás, com dificuldade para propor o contra-ataque, e era um time que estava postado para isso, e não estava conseguindo propor o contra-ataque. O resultado é que o Goiás, mesmo com 1 a menos, parecia mais próximo do segundo gol, vamos colocar assim. Era mais dominante, era um time que tinha a bola nos pés, que conseguia fazer as jogadas com mais facilidade. Não que não que tivessem acontecido muitas jogadas, não aconteceram, nem de um lado nem de outro. O jogo ficou um pouco mais morno, não é? Inclusive nos últimos minutos o Goiás tentou levar o jogo pros finalmente e esperar o apito final. E o Amazonas não mostrava forças, mesmo com 1 a mais, mesmo com as boas mudanças do técnico do Amazonas. Não mostrava forças, pelo menos fisicamente era o que parecia, para conseguir buscar o empate. O Goiás dava espaços, o Goiás tinha problemas de marcação visíveis, mas o Amazonas não sabia explorá-los. E nas pouquíssimas chegadas, a defesa saiu melhor, ou o Tadeu conseguiu fazer alguma boa defesa. Ou então, chutes isolados para tudo quanto é lado, sem direção. O resultado é que o Amazonas começa a Série B perdendo mais uma vez, e é uma derrota justa. O Goiás foi melhor, foi taticamente melhor, e foi surpreendentemente marcador e incisivo, um time com vontade de jogar, porque afinal de contas, o que a gente não via acompanhando jogos com o Jair Ventura à beira do campo, era o Goiás querer jogar. Parecia que o Goiás não tinha vontade, os jogadores em campo não tinham vontade de ir na bola. Dessa vez não, nesse jogo, pelo menos no primeiro jogo da Série B, o Goiás mostrou ímpeto, mostrou gana, mostrou brio para lutar pela vitória. Mas diz aí, o que você achou dessa vitória esmeraldina? O que você achou do Goiás em campo? Você, torcedor do Amazonas, gostou da estreia da Onça Pintada, mesmo tendo tido essa derrota? O que você achou dos jogadores que chegaram? Eu sei que o Amazonas teve muita troca de jogador, muitos jogadores foram emprestados, teve alguns jogadores que chegaram. O que você achou e o que você espera da Onça Pintada para essa temporada? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa seu like e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E como eu disse, eu vou comentar com vocês, obviamente, sobre o grupo de membros, o Gader Futebol Clube. Como dizem alguns aqui, é o grupo que mais cresce na internet com o menor membro do YouTube. Eu sei que a piada fica aí, né? Mas enfim, é isso, cara. Porque é apenas R$1,99. A partir de R$1,99 você entra no grupo de membros. Lá tem torcedores de tudo quanto é time, tá? Não só goianos, tem torcedores de Vasco, por exemplo, torcedores de Corinthians, torcedor de São Paulo, tem torcedores dos outros estados também, além obviamente dos torcedores aqui de Goiás. E é um grupo para você se informar e se divertir. Lá tem notícias 24 horas por dia, lá tem muitos eventos próprios, como por exemplo a Liga do Cartola, o bolão que a gente tem lá que é gratuito, além de outros conteúdos exclusivos e antecipados. Por ser um grupo de futebol, tem piada, tem meme, tem figurinha, tudo que você espera de um grupo de futebol, mas tudo
é no âmbito esportivo, nada no pessoal. E pra completar, você tem membros especializados em futebol pra conversar com você, além de comentaristas do YouTube, como o Drayton Madeira, como o Pedro Ribamar, e obviamente eu também estarei lá pra conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. Tudo isso a partir de R$ 1,99 e você ainda me ajuda a continuar fazendo esse trabalho. E vou deixando aqui o agradecimento, obviamente, a todas as marcas que apoiam aqui o canal. O curso EAD Aviação Civil, que tá sempre aí com a gente, nos apoiando. Os contatos e as informações vão estar aqui na descrição. A Leaderbet, que traz muitas apostas, muitas odds de primeira pra vocês, também apoia o canal. O programa Placar Esportivo, que tá sempre abraçando aqui, né, o trabalho que nós fazemos, acompanhando também. E a Gol de Ouro, a GDO, que forneceu o bolão da Série B na faixa pra você que acompanha aqui o canal. Todos os links dessas empresas e todas as promoções do canal estão aqui na descrição e no comentário fixado. Se você quiser participar ou quiser se divertir, é só clicar nessas opções. Beleza, vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor pra todos vocês.